Filipenses capítulo 4, de 1 a 13. Progresso espiritual. A palavra de Deus nos diz assim: portanto, meus irmãos e muito queridos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também estar em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruindo, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Progresso espiritual. Existem milhões de pessoas hoje passando pela depressão. A depressão é uma doença psiquiátrica que afeta o humor, afeta os sentimentos da pessoa, e a pessoa não consegue lidar no seu dia a dia com os problemas, com as dificuldades. Seus sentimentos levam a uma tristeza profunda, a uma desesperança, a perda de interesse, muitas vezes em trabalhar, em se relacionar com as pessoas, e muitas pessoas perdem até o objetivo da vida. Adolescentes estão sendo muito afetados hoje em dia pela depressão e expressam seus sentimentos depressivos através da vida com que vivem. Muitas pessoas estão se suicidando. As pessoas deprimidas, elas tiveram muitas vezes experiências traumáticas que não souberam superar, porque, como falei, não tem uma esperança. Pode acontecer com o salvo? Pode acontecer com o salvo em Cristo Jesus também. O mercado de medicamentos antidepressivos cresce significativamente. A procura de psiquiatras, médicos, psicólogos para tratar esses efeitos também cresce de maneira exponencial. Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 11, versículos de 24 a 30, ele relata as provações que ele suportou por pregar o Evangelho. E ali Paulo fala de problemas que se apresentaram na sua vida, problemas físicos, problemas de sofrimento espiritual, problemas de perseguição em razão dos deslocamentos. Naquela época era muito difícil as longas viagens que ele fazia, muitas vezes de barco, a pé, né? E todo o esforço que ele empreendeu para pregar o Evangelho. Mas o pior de todas as consequências por pregar o Evangelho foi a perseguição, porque eram contrário ao Evangelho, as pessoas eram contrário a Jesus Cristo como Salvador, mas ele suportou. E ele fala lá também, se o irmão depois for ler, relata o engano das pessoas, as pessoas que abusavam dele, as pessoas que levavam ele, a amizade dele de forma equivocada, quer dizer, usavam o Paulo e se aproveitavam dele, mas ele jamais perdeu a esperança. Por quê? Porque ele estava firmado em Cristo. Ele continuou, mesmo sendo ofendido, ele nunca demonstrou infelicidade por servir ao Senhor. Tinha dificuldades? Tinha provações, tinha perseguições, mas ele não desfaleceu, ele não entrou em depressão em razão dessas dificuldades que ele
superava dia a dia, porque ele esperava no Senhor. Então, através desse sofrimento, das dificuldades de Paulo, ele é um desafio para as nossas vidas. Por quê? Porque era um homem que conhecia o Senhor e vivia para o Senhor. Como tem sido a tua vida? Como tu tens enfrentado as dificuldades? Como tu tens enfrentado o dia a dia? Seja jovem, seja criança, seja adulto. Como tu tens te comportado diante dessas dificuldades? Paulo enfrentava, conforme diz no versículo 21 do capítulo 1 de Filipenses, para mim o viver é Cristo e o morrer é o ganho. Por quê? Porque a mente e o coração dele não estavam nas circunstâncias, nas coisas passageiras desse mundo, nas coisas que ele poderia obter materialmente. Ele estava firmado no Senhor. Por isso que ele podia dizer, para mim é ganho viver o Evangelho, perder as coisas desse mundo. Então ele renunciou à sua vida particular. Não porque foi Paulo o apóstolo dos apóstolos, não. Porque ele, depois que foi salvo, ele sabia claramente qual era o objetivo de Deus mantê-lo aqui nesse mundo. Era de dar glória a Deus, de pregar o Evangelho. E o tema de Filipenses aqui, irmãos, ele é a alegria. Paulo demonstrando alegria. A alegria de um homem que estava preso quando escreveu esse livro. Mas ele tinha alegria, porque ele não olhava para as circunstâncias, ele estava olhando para aquilo que Cristo estava fazendo com ele naquela prisão, naquela circunstância, talvez de comunhão com os irmãos, de alegria, ele olhava sempre para o Salvador. Ele não se deixava levar pelas circunstâncias. Então aqui ele mostra o sentimento do seu coração quando ele relata aqui em Filipenses 4. Eu tenho passado por muitas provações, irmãos, por muitas dificuldades. E eu tenho procurado olhar para a palavra de Deus para poder enfrentar todas essas injustiças, tudo aquilo que sobrecarrega a minha vida. Eu tenho procurado olhar para a palavra de Deus para não desanimar, olhando para Paulo, um homem como eu, né? Que olha para Jesus Cristo também. Mas Paulo seguia os passos de Jesus Cristo, então ele é um exemplo, porque o exemplo dele era Cristo. E nós temos que olhar assim, irmãos, para a palavra de Deus, para suportar todas as circunstâncias que nós venhamos a passar. O sofrimento, a desesperança dessas pessoas leva à depressão porque eles não têm Jesus Cristo como Salvador. Nós passamos por isso, mas temos a esperança que é o nosso Salvador estar conosco todos os dias, até que Ele nos leve para a eternidade. Então, não permita que algo afete a tua comunhão com o Senhor, porque se afetar a comunhão com o Senhor, vai ser muito mais difícil de tu superar as circunstâncias. Por isso que o desafio é o progresso espiritual em meio às dificuldades que nós venhamos a enfrentar ou passar durante a nossa vida. A Bíblia diz que nós temos a esperança. Então, a esperança, conforme a Bíblia, tem um fundamento aonde? Na fé, naquilo que Deus escreveu, naquilo que Paulo passou e enfrentou e venceu. Eu me fundamento nessa verdade que está na palavra de Deus. Senão ela não teria necessidade de ser transcrita aqui. Então a confiança, a segurança está em nós não nos preocuparmos. Eu às vezes acordo, 4h30 agora eu comecei esse novo trabalho e começo a pensar no dia. Isso não deve acontecer, porque eu tenho que descansar no Senhor. O Senhor vai me ajudar. Se eu creio que Ele me deu essa oportunidade, eu creio que Ele vai me ajudar nas atividades que eu tenho que desempenhar dia a dia. Mas muitas vezes eu sou levado pela insônia e aí o que eu faço? Eu começo a orar. Primeiro pedindo perdão a Deus por me preocupar e depois para que eu possa me confortar. Muitas vezes consigo até dormir, mas às vezes não. Mas eu sei que quando eu sair ali da minha cama para começar a jornada, eu estou firmado na comunhão com o Senhor. Então isso é importante, irmãos. Passa pelo crescimento espiritual, a oração, a meditação na palavra de Deus, né? A comunhão com os irmãos, a aplicação da palavra do Senhor. Então, esperança bíblica é uma confiança, uma certeza de que Deus está ali naquela circunstância comigo. Não é um sentimento, está baseado no fundamento que é a palavra de Deus. E se eu creio que Ele me salvou e que Ele está comigo todos os dias, Ele vai me dar a certeza, a vitória sobre essas circunstâncias. Então, esperança bíblica é uma realidade.
que o crente deve praticar, e para isso precisa esse progresso espiritual. A esperança bíblica não traz dúvidas. A esperança bíblica é um fundamento seguro sobre o qual baseamos as nossas vidas. Tu tem baseado a tua vida na Bíblia, na palavra de Deus? Nos propósitos de Deus para a tua vida? Crendo nas promessas do Senhor? O salvo não pode viver com dúvidas. Ele tem problemas como todos têm, o incrédulo, mas ele tem a esperança. Então ele não pode ter dúvida, porque a vontade de Deus vai prevalecer sobre todas as coisas. Eu não estou dizendo aqui que tu simplesmente vai te acomodar, não. Tu vai fazer o que precisa ser feito da tua parte e Deus vai estar contigo, te sustentando, dando condição. Nosso versículo desse ano: renovai a vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aonde eu vou renovar minha mente? Na palavra do Senhor. Não há outra forma de renovar a mente. Numa conversa com um irmão espiritual pode me ajudar? Pode. Mas é a palavra de Deus que renova a nossa mente para nós enfrentarmos as dificuldades. E Paulo fazia isso, porque o ganho para ele era viver para Cristo. Então a transformação, irmãos, ela começa no coração, na mente, que controla os nossos sentimentos para que eles não dominem, as emoções não dominem diante dessas dificuldades, porque ela vai produzir confiança no Senhor. Quando nós deixamos que o nosso entendimento domine a nossa vida, nós vamos nos moldar muito facilmente à cultura do mundo, as modas que estão por aí. Por isso que o crente, para crescer espiritualmente, ele tem que estar firmado na palavra de Deus para rejeitar tudo isso, renovar dia a dia e rejeitar tudo aquilo que pode impedir a comunhão com o Senhor. Paulo tinha isso em mente. Ele não permitia que nada impedisse a comunhão com o Senhor. E ele nos desafia nesse sentido também, irmãos, para que nós possamos confirmar, deixar que o Espírito Santo conduza a nossa vida em meio a todas essas circunstâncias. Então nós podemos viver e mostrar sinais de progresso espiritual na nossa vida. E Paulo aqui nos mostra algumas características que há progresso espiritual em meio às dificuldades, em meio às circunstâncias adversas. Primeiro, versículo 4. O crente que está crescendo espiritualmente, ele vai mostrar alegria. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Tenha alegria. Tenha um espírito alegre. Tu crês e conhece a Jesus Cristo como Salvador, a dificuldade já foi vencida. A circunstância já foi vencida, porque Jesus Cristo venceu na cruz tudo isso. Agora eu preciso demonstrar a confiança através dessa alegria. Regozijai-vos sempre, 1 Tessalonicenses 5,16. Não é só quando é favorável, é sempre diante das dificuldades. Então o salvo, ele vai continuar enfrentando essas tribulações, mas ele tem essa certeza, a esperança nas promessas do Senhor, que ele é alegre, porque ele é mais do que vencedor em Cristo Jesus. E Paulo mostra ali, versículo 1, portanto, meus amados e muito queridos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Então ele também tinha um apoio, a alegria desses irmãos que participavam da comunhão com ele. Ele se esforçava e esforçava os irmãos, e isso é importante para nós, irmãos, na comunhão. Paulo está ligado com o salvo em Cristo Jesus. Jamais nós vamos encontrar alegria, conforme a palavra de Deus, se nós tivermos a nossa amizade no mundo. A alegria que o mundo nos dá é passageira, mas essa alegria que a palavra de Deus nos dá, a certeza de que a vontade de Deus vai prevalecer só através da comunhão com salvos em Cristo Jesus. Então é a certeza do cristão ser bem-sucedido em todas as suas atividades. Ah, mas nem tudo dá certo na minha vida, mas demonstra alegria, porque é a vontade de Deus que prevaleceu. Nós temos que ter esse entendimento, e para isso precisa progresso espiritual, para que eu possa ter esse sentimento e demonstrar alegria diante, talvez, dos possíveis fracassos que diante dos meus olhos possam parecer fracasso, mas diante do Senhor é a vontade do Senhor. Então muitos salvos são infelizes, demonstram infelicidade, porque não crescem espiritualmente, porque não se dedicam à comunhão com o Senhor, não se dedicam à comunhão com irmãos em Cristo, e aí padecem
necessidades. Versículo 3, peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e como com Clemente, e com outros cooperadores cujos nomes estão escritos no livro da vida. Ou seja, só os salvos em Cristo Jesus é que experimentam a alegria. Ele fala ali, os nomes estão escritos no livro da vida, experimentam a verdadeira alegria. E nós devemos, irmãos, dedicar-nos à comunhão com essas pessoas, escolher essas pessoas para ter comunhão. Porque são essas mesmas pessoas que vão estar na eternidade conosco. As pessoas do mundo, se não tiverem Jesus Cristo como Salvador, não vão estar lá. Então ele exorta a alegria que ele tinha de ter comunhão e ele roga para que essas pessoas possam se ajudar umas às outras e sejam abençoadas e abençoem-se a si umas às outras. Então, Paulo não olhava para os problemas. Talvez o meu coração esteja entristecido por algo que está me magoando, mas eu não posso permitir que isso me tire a alegria. O próprio Davi, quando pecou com Betseba, ele pediu a Deus, ele ficou sem a alegria da salvação, ele não pediu a salvação para Deus, mas ele disse, Senhor, me dá de novo a alegria da salvação. O crente, muitas vezes, quando está em pecado, ele tem esse sentimento de não ter a alegria, porque o pecado faz separação entre ele e Deus. Ele não busca na palavra de Deus, não busca comunhão com Deus para ter alegria presente. Então, nós não podemos esquecer que somos passageiros por esse mundo, que viveremos eternamente na presença do Senhor. Não permita que os desapontamentos tirem essa visão de olhar para o alvo, que é Jesus Cristo, e viver a cada dia para a glória de Deus, como se fosse o último dia aqui nesse mundo. Apocalipse 21, 4. Deus limpará de seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas passaram. É tudo passageiro, irmãos. Toda dificuldade, tudo que nós passamos nesse mundo é passageiro. Então não perca essa certeza. Deus nos conforta, Deus nos dá esperança hoje. E um dia nós não vamos mais ter esses problemas quando estivermos todos em comunhão com o nosso Senhor. Então isso é a verdade que a palavra de Deus me encoraja, que Ele vai tirar eternamente isso de nós. Enquanto estivermos nesse mundo, que nós possamos progredir. Então, esse é o primeiro aspecto do crente que cresce espiritualmente. Ele demonstra alegria. Segundo aspecto, o crente que cresce espiritualmente, ele é contente. Versículos 11 e 12. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Então, o salvo, ele é livre no Senhor. Ele tem a liberdade de escolher. E quando nós escolhemos servir ao Senhor, irmãos, Deus não nos prometeu riquezas, Deus não nos prometeu uma vida de luxo, mas Ele nos prometeu, como aqui Paulo está dizendo, Ele contente, porque ele tem o suficiente para viver para a glória de Deus. Ele tem o emprego dele, o crente dele talvez não tenha uma Mercedes, talvez não tenha uma Ferrari, mas ele tem o Fusca, ele tem o Chevette, ele tem os carros mais modernos que possam levar onde ele precisa ir. Ou ele tem uma bicicleta, ele precisa se contentar, não se acomodar, se contentar com aquilo que ele está fazendo. Porque quando nós buscamos as coisas desse mundo, serve de tropeço para separar da comunhão de Deus, mostrando que eu não estou contente com aquilo que Deus tem me dado. E eu quero mais, e eu acabo me afastando do Senhor. Eu perco a alegria por esse descontentamento nas coisas que eu quero para mim, não para a glória de Deus. Por quê? Porque eu não estou espiritualmente preparado para suportar toda essa situação que muitas vezes não é conforme a minha vontade. Versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nisso e se há algum louvor nisso, pensai. Então, Paulo perseguido, Paulo abusado pelos homens, mas ele
era uma pessoa que não podia tirar a visão de Deus. Então ele mostrava assim, ó, se tu quer ser contente com aquilo que dá, pensa nisso. Coloca a tua mente, renova teu entendimento naquilo que é justo, naquilo que é puro, naquilo que é amável, naquilo que é de boa fama, naquilo que tem virtude. Aonde está isso? Na palavra do Senhor. Ocupe a tua mente com essas coisas. Aí tu vai ser alegre, tu vai estar contente com tudo aquilo que Deus tem feito por ti e através de ti, para a honra e glória de Deus. Cristão feliz tem mente sã, mente santa, mente separada, mente que busca fazer a vontade de Deus, preenchida com as coisas eternas, virtudes da palavra de Deus, renovando a sua mente dia a dia na palavra do Senhor. Filipenses 3, 12 a 16. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o qual fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-la revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Então Paulo aqui, ele não buscava uma perfeição moral e pura. Ele não está dizendo isso aqui. Ele não está falando de justiça e perfeição moral. Ele está falando em alcançar a perfeição de um cristão. E qual é a perfeição de um cristão? A imagem e semelhança de Jesus Cristo. É isso que nós precisamos ter em mente, irmãos. Nós buscarmos sermos dia a dia semelhantes a Cristo. E para isso, o progresso espiritual. Para que eu possa deixar as coisas do mundo em segundo plano e fazer as coisas como Jesus Cristo fazia. É difícil? É. Mas não é impossível. Quando eu me dedico a colocar a palavra do Senhor na minha vida e buscar a Deus para que a vontade do Senhor seja feita através da minha vida. Então Paulo diz aqui que ele persegue continuamente. E era Paulo. Mas ele sempre perseguia. Não que ele estava insatisfeito no Paulo que ele era, não, mas porque ele buscava mais e mais a semelhança com o Salvador, se despojando daquilo que impedia ou poderia impedir ele de melhor servir ao Senhor. Ele não podia apagar o seu passado. Quando ele diz que ele prossegue para frente, para o alvo, é porque ele foi o perseguidor da igreja, ele fez mal para o Evangelho, mas isso ficou para trás. Isso não pode abalar nossa vida, porque senão nós entramos em depressão. Paulo era o Paulo que era daquele momento e para lá ele olhava para frente, olhava para o céu e ele se ocupava com as coisas do céu. E esse é o desafio para as nossas vidas, irmão. Cresça espiritualmente para que possa ter esse sentimento na tua vida. Não se acomode, porque quando nós nos acomodamos, seja qual área da nossa vida, é um passo para nós cairmos. Então, não permita que pecados confessados do passado ou antes de ser crente prejudique a tua comunhão com o Senhor. Não desista. Isso ficou para trás. Foi jogado no fundo do mar, conforme diz a palavra de Deus. E Deus esqueceu. Mas muitas vezes nós ficamos remoendo e isso prejudica a nossa comunhão com o Senhor e, por consequência, prejudica o nosso fortalecimento espiritual, o nosso progresso espiritual. Então, Paulo focava sempre nas coisas eternas. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quando nós nos concentramos na palavra de Deus, a palavra de Deus nos guarda, ela nos fortalece. E o nosso sentimento é um sentimento de servir ao Senhor e não a nossa carne e não a nossa vontade. A palavra de Deus está aberta para que eu possa meditar. Mas muitas vezes eu fecho a minha mente, eu fecho o meu coração para que ela trabalhe. Seja através de uma pregação, seja através de um testemunho, seja através de um desafio. Eu fecho o meu coração para que Deus não trabalhe.
E aí eu não cresço espiritualmente. E aí eu cedo ao pecado, aí a comunhão com o Senhor é abalada. E a obra do Senhor carece de pessoas que precisam estar comprometidas com o Senhor. Paulo estava sempre comprometido com o Senhor. E ele exortava os irmãos e apoiava os irmãos, conforme nós lemos nos versículos, que estavam com o mesmo pensamento. E essa é a finalidade da igreja local, irmãos. Concentre-se na palavra do Senhor. Deve ser uma prática dia a dia, para que eu possa, como ele diz, conhecer a paz que excede ao todo o entendimento. A paz do Senhor, porque o Espírito habita aqui. E eu estou permitindo que ele domine os meus sentimentos e se reflita nas minhas reações, que são para a glória de Deus. Crescimento, fortalecimento espiritual digno de honra e glória de Deus. A paz de Deus defende a mente das influências externas que corrompem o nosso coração e mantém nós concentrados na palavra do Senhor. Então, o cristão em crescimento espiritual é alegre, é contente e, por último, rapidamente, é confiante. Versículo maravilhoso. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Em Cristo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece é muito vago. Posso todas as coisas em Cristo. Essa é a tradução que eu gosto. Porque é Ele que me fortalece. O salvo tem a liberdade de escolher, mas ele é fortalecido no Senhor para fazer a vontade de Deus. É a única forma. Cristo é o meio pelo qual nós podemos andar nesse mundo e prosseguirmos. Paulo estava feliz, confiante, porque conhecia o poder do Espírito Santo na vida dele para a honra e glória do seu Salvador. Ele permitia que o Espírito Santo trabalhasse na vida dele. Por isso que ele era um homem feliz. Ele não confiava na sua carne. Ele confiava naquilo que Deus podia fazer com ele. Estava próximo do Senhor, vivia para fazer a vontade de Cristo. Tem feito isso? Ah, mas eu trabalho, ah, mas eu estudo. Lá tu pode fazer a vontade de Deus. Deve fazer a vontade de Deus, como um salvo em Cristo Jesus. Então, irmãos, o desafio para as nossas vidas, aproxime-se do Senhor se tu está longe do Senhor, afastado. Se o pecado tem te afastado, se confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, nos purificar de toda iniquidade. 1 João 1,9. Confesse o pecado. Restabeleça a comunhão com o Senhor. Confie na palavra do Senhor. Experimente a paz que excede todo entendimento na tua vida, para que tu possa servir ao Senhor. Não permita que o pecado faça essa separação. Somos pecadores, precisamos reconhecer o nosso pecado, precisamos confessar, precisamos admitir que só o Senhor pode nos sustentar. Nós recebemos do Senhor o que não merecíamos, a graça. Deveríamos receber o inferno, mas Ele, pela sua graça, nos deu o céu. E Ele é misericordioso para nos perdoar quando nós estamos propostos a fazer a vontade de Deus. Mas para isso, confesse o pecado e viva. O perdão de Deus é purificador. Como eu falei, é jogado o nosso pecado no fundo do mar, é esquecido por Deus. Não permita que isso separe tu da comunhão com Deus. A salvação tem um preço, e o preço foi o sangue de Cristo. Quando nós lembramos esse preço, nós não vamos pecar. E se pecarmos, nós não vamos viver em pecado. Mas para isso tudo, palavra de Deus, oração, comunhão com os irmãos, comunhão com a igreja local, tudo faz parte do fortalecimento do progresso espiritual, que o crente precisa dia a dia manifestar. E Paulo demonstrou isso, está escrito na palavra dele. Se olhar as outras epístolas também, ele fala em relação a isso, sobre esse crescimento. Como mais uma vez falei, não porque era Paulo, mas porque era um servo de Deus despido do seu eu. O homem não quer se despedir do seu eu. E quando o seu eu não acha uma solução para os seus problemas de dificuldade, ele entra em depressão, ele se suicida. Então, aquele que tem Cristo como Salvador tem o Espírito que o conduz, que o fortalece, que dá essa paz para suportar todas as provas, sejam quais áreas da sua vida. Paulo é um desafio, então, para as nossas vidas, irmãos. Nós, como salvos,
estejamos alegres, felizes, contentes, confiantes com tudo aquilo que Deus tem nos proporcionado, descansando no Senhor, descansando no Senhor. Só no Senhor que nós podemos descansar para enfrentarmos tudo. Demonstre sinais de progresso espiritual. Por quê? Quando eu demonstro sinal de progresso espiritual, é um desafio para o irmão que talvez esteja passando por alguma dificuldade. Seja um crente que encoraje os outros a progredir espiritualmente. Agora, para isso, eu preciso ser, primeiro, um exemplo de uma vida consagrada, santificada, dedicada, aonde eu possa demonstrar verdadeiramente que o Senhor é o meu Senhor e meu Salvador. Tu tens feito isso? Se não tens feito, o desafio é para que tu possa buscar na palavra do Senhor a força necessária. E aquele que não tem a Cristo como Salvador, que talvez esteja nos acompanhando pela rede social, que não recebeu a Cristo como Salvador, vive nesse mundo sem esperança, talvez numa dificuldade que pareça não ter uma saída, pensando até numa situação de suicídio. O meu apelo é para que tu possa confiar, assim como Paulo confiou em Cristo como Salvador, ter uma vida transformada. Não para que tu viva uma vida tranquila aqui nesse mundo, não, mas é uma vida de paz, segurança na vontade de Deus. E a certeza de que o dia que, a partir desse mundo, todas essas coisas vão ficar, mas a tua alma vai estar na presença de Deus. Por quê? Porque tu confiou em Jesus Cristo como Salvador. Então ele tem poder para te salvar, te dar vida eterna, e enquanto tu estiver aqui nesse mundo, te dar as condições necessárias para que tu viva uma vida que honre, glorifique a Deus. Mas para isso, nos procure, nós podemos te mostrar na palavra de Deus como tu podes crer em Jesus Cristo como Salvador. A verdade de Deus é que traz a paz ao coração daquele que não tem esperança. E também a verdade de Deus é que traz o fortalecimento, o crescimento, o progresso espiritual na vida do crente. Do contrário, não terá. A esperança produz alegria e paz aos corações daquele que já tem Jesus Cristo como Salvador e daquele que precisa de Jesus Cristo como Salvador, que possa crer nessa verdade. Que Deus abençoe a sua palavra e que nós, irmãos, possamos, como igreja, estarmos alegres, contentes, confiantes no Senhor, para a honra e glória do nosso Deus. Amém?